E aqui nós vamos entender um pouquinho agora sobre as questões que nós estávamos trazendo na escola bíblica. Vamos falar sobre o relacionamento que se desenvolveu, obrigado querida, o relacionamento que se desenvolveu entre Esaú e Jacó. É sobre isso que nós vamos tratar a partir de agora. Conforme nós podemos perceber, toda a dramaturgia começa no Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Gênesis 3,15, irmãos, é a chave para ler a Bíblia, tá? Então, sempre que você estiver lendo alguma coisa no Antigo Testamento, você tem que falar assim, peraí, como que isso daqui se relaciona com o Gênesis 3,15, que é a promessa do descendente. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, de Malaquias para trás, você tem que ler a Bíblia assim. Porque se você ler diferente, você vai acabar causando confusão e você não vai compreender. Então o livro de Obadias também deve ser lido à luz desta intriga que se desenvolveria entre os dois descendentes. Tá legal? Automaticamente, nós percebemos que o descendente de Abraão seria aquele que viria para salvar a humanidade. Quem fizesse oposição a Abraão, ou fizesse oposição a Israel, ele teria várias consequências. Portanto, quando nós falamos agora no livro de Obadias, nós precisamos, e já compreendemos um pouco mais desse fundo histórico, o livro ele é uma pronúncia contra a terra de Edom. Edom é o nome também que Esaú recebe. E é baseado nisso que nós vamos compreender agora as bênçãos de Deus para Israel, que chegaram em Cristo Jesus e se estendem até hoje, e aquilo que Isaac praticamente profetizou para Esaú. Tá? Então, durante esses 4.000 anos de história do Antigo Testamento, tudo que foi se desenvolvendo, se desenvolve em torno deste assunto, um descendente. Tá legal? Bom, o livro de Obadias é um dos livros mais curtos do Antigo Testamento, se não for o mais curto. E o que é que ele vai trazer para a gente? Ele começa dizendo assim: a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantamo-nos contra ela para a guerra. O que é que a gente começa percebendo aqui? Bom, é uma pronunciação então que vai abranger Edom, a nacionalidade dos descendentes de Esaú. E aí nós pegamos aqui no versículo 7, depois a gente vai ler expositivamente todos os versículos. O texto continua dizendo assim, ó: todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites, que gozam da tua paz. Te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. A profecia então começa dizendo aqui, o profeta faz uma pronunciação contra Edom. Agora a gente precisa entender por quê. E o que é que isso tem a ver com a relação da bênção que foi dada a Jacó e a bênção que foi dada a Esaú. Bom, para você poder se localizar, Edom recebe como herança as montanhas de Seir. Você há de se lembrar que ele moraria num lugar deserto. Essa região fica aproximadamente onde hoje nós temos ali a Jordânia, onde está a sua capital Petra, tá? Antigamente se chamava Selá.
Então essa é a região que Esaú vai herdar. E Deus, ele toma alguns cuidados com Esaú. Por exemplo, quando nós recorremos ao texto da Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, nós vemos que Deus, ele toma cuidado para que Israel não fique se prevalecendo em Edom. Quando eles vão dividir a terra, Deus fala assim: olha, na terra de Edom vocês não entrem, lá é terra deles e eu dei para eles. Então veja que mesmo havendo aquela animosidade da parte de Deus para com Edom, Deus, ele não tem rixa dos descendentes de Esaú, mas ele tem a bênção para os descendentes de Jacó. E a rixa humana, ela vai se desenvolver a partir daí, a partir da inveja que os descendentes de Esaú passaram a ter por conta da bênção que Deus deu para Jacó. E você não pode se esquecer que isso não se limitava apenas àquele assunto Israel e Esaú, mas ele se estendia por todo o Antigo Testamento com o descendente prometido, que seria Cristo. Veja só o que diz o versículo 2, 3 e 4 de Obadias: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, e que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Vejam só que interessante. Os descendentes de Esaú, eles herdaram de Esaú a mesma arrogância, a mesma soberba, porque eles tinham uma terra que era muito vantajosa. Eles moravam nas montanhas, o que privilegiava aquilo que eles normalmente sabiam fazer. Conforme você viu, Isaac diz que eles viveriam pela espada. Então, os edomitas, ou os idumeus, como eles vão ser chamados na Bíblia, eles passam a ser um povo de saqueadores, um povo de ladrões. E eles, quando vêm os carregamentos passando lá embaixo, eles atacam e rapidamente conseguem se esconder no meio das rochas. É por isso que o texto diz que eles seriam abatidos e que mesmo que eles dissessem: nas fendas das rochas, na sua morada, que nós habitamos, ninguém nos derribará. Eles se esqueciam de uma coisa, que embora eles talvez não fossem atingidos por aqueles que eles saqueavam, eles seriam atingidos por Deus. Então o versículo 4 diz: se você colocar a sua habitação entre as estrelas, dali eu te derrubo. Então, irmãos, como aplicação local, antes da gente continuar, uma coisa nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essa é uma característica que Deus, ele odeia no ser humano, o orgulho. E por que é que isso acontece? Por que é que Deus odeia essa característica no ser humano? Deus odeia essa característica no ser humano porque ser humano nenhum pode se sobrepor ao outro, uma vez que todos são iguais e uma vez que todos são pecadores e uma vez que todos irão ao mesmo lugar. Então Deus, ele odeia o orgulho e a soberba. Mas o que é que se desenvolveu na descendência de Esaú? Foi a soberba. Ao passo que na descendência de Israel, que era a descendência que traria o Messias, o prometido, é uma descendência que você vai perceber que, embora Deus esteja cuidando, ela está sempre repleta de tropeços, de erros. Deus cuida deles, manda para o cativeiro.
Então, a descendência de Esaú se considera muito forte, porque eles estão acompanhando toda a história que está acontecendo. Eles são personagens dessa história. E aí Obadias, ele vai escrever esse texto exatamente para mostrar aos edomitas a pronunciação de Deus contra eles. Veja só, esse texto aqui ele é escrito por volta do ano 840 a.C. Se nós considerarmos, então, essa rixa de Israel com Esaú, ela começa aproximadamente, Abraão está localizado no ano 2000, tá? Antes de Cristo. Então basta você dar uma analisada, que essa rixa ela prosseguia já por mais de 1200 anos. Olha que coisa interessante. Então isso não era uma coisa de homens apenas. Era exatamente o desenrolar da profecia para a chegada do Messias. Nós percebemos que Edom, ele na sua inveja, na sua arrogância, e tentando destruir a linhagem do Messias, ele sempre se opôs a Israel. Por exemplo, aqui no livro de Números, vamos dar uma olhadinha no livro de Números, no capítulo 20, nós vamos ter um evento interessante no desenvolvimento dessa história. Eu quero que você preste atenção nesse desenvolvimento. Números capítulo 20, versículo de 14 até o 21. Está escrito assim, Números 20, de 14 a 21. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu de Edom ao encontro com muita gente, com uma mão forte. Então veja só que interessante, o versículo 21 termina: e assim recusou Edom deixar passar a Israel, simplesmente passar por ali. Moisés não está pedindo nada que fosse tão difícil para eles, era só abrir o caminho, porque naquele tempo, se você viesse com uma nação e entrasse dentro dos limites da outra, aquilo era uma declaração de guerra, e Moisés sabia disso. Então Moisés falou: não, nós não vamos guerrear contra Esaú, porque Deus falou para Israel: não guerreia contra o Esaú, eu já dei a bênção dele, está tudo certo, vocês tocam a vida de vocês. Mas Edom não se conforma com isso, e eles sabem de todo esse desenrolar da história, não sobre o Messias, mas o que Deus havia feito por eles. E aí é interessante quando nós observamos que Edom, ele esteve participando pelo menos 2 vezes em ataque contra Israel. Essa descida pela sua terra ele não permite, mas ele apoia a Babilônia quando a Babilônia ataca Israel. E ele sempre foi um apoiador ferrenho de quaisquer incursões que tinha contra Israel. E pelo menos 4 vezes os povos vizinhos fizeram isso. E aí Edom, ele apoia
vai junto, Israel na quarta vai para o cativeiro, e pelo jeito parece que na segunda incursão desse povo contra Israel, Edom tem uma participação bastante ativa. E é por isso que Deus, ele fala para Edom, fala, olha, eu vou te castigar do mesmo jeito que você tentou castigar o meu povo Israel. Porque não se tratava só de castigar Israel. Não era só castigar Israel. O grande problema era estar atacando a nação pela qual a linhagem prometida viria. Esse era o problema. Então o tema do livro de Obadias aqui é exatamente esse, o grande pecado de Edom. O pecado de Edom foi lutar contra o seu irmão. Veja que Moisés manda pedir na boa para ele, né? Ó, deixa só a gente passar na terra, você sabe como a gente sofreu no Egito, nós saímos de lá, estamos no caminho, estamos indo embora para a nossa terra, vocês já têm a terra de vocês, até porque os descendentes de Esaú não foram, né, de alguma maneira cativos no Egito. Não, só os descendentes de Israel. Então Esaú sabia de tudo isso, né? Quando eu digo Esaú, digo seus descendentes. Mas não, eles simplesmente desconsideram toda a aflição de Israel, e Deus, ele passa então a olhar com um pouco mais de atenção para aquela situação. Ou seja, a situação não era simplesmente uma situação local de antagonismo, era uma situação que poderia prejudicar toda a linhagem do descendente prometido. É por isso que Deus, ele se importa tanto. Quando nós lemos, deixa sua Bíblia marcada em Obadias, que a gente já vai voltar. Quando nós lemos os Salmos, número 137, dá uma olhadinha aí comigo. Salmo número 137, verso 7. Aqui nós vamos perceber algo bastante interessante ainda. Veja, isso é o desenvolvimento da história, conforme os irmãos estão analisando. Salmo 137, 7, o texto diz assim, ó. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Então vejam, quando a Babilônia, ela invade em 586, 587, o Estado de Israel, o que é que acontece? Edom está vendo tudo isso, ele apoia a Babilônia, e ainda, qual é o grito deles? Acaba com Israel, acaba com Israel. Ou seja, a linhagem estava completamente comprometida. Por isso que Deus preserva eles 70 anos dentro do cativeiro. E a Bíblia diz que, com o passar do tempo, a maldade de Edom vai se desenvolvendo de uma maneira tão grande que Deus, ele simplesmente, ele fica com o cálice, né, cheio. Essa é a expressão que a Bíblia usa. E aí ele promove então a profecia contra Esaú e toda a sua descendência, que são os idumeus. E é interessante, irmãos, quando a gente vai lendo a Bíblia, porque nós percebemos uma coisa: durante toda essa história, quando chega para o nascimento de Jesus Cristo, acontece uma coisa interessante. Vocês se lembram que quando Jesus ele nasce, Herodes o Grande manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí nós atribuímos isso apenas ao fato de Herodes não querer perder o governo. Mas tinha algo muito mais profundo. Herodes, a família dos Herodes, eram idumeus, eram descendentes de Esaú, ao passo que Jesus era descendente de Jacó, era descendente de Israel. Então vejam, por isso que eu disse no começo que a gente tem que ler o Antigo Testamento olhando para onde ele leva a história do Messias.
Não dá para você pegar isso de modo diferente, tá? Então, esse antagonismo ele chega até os dias de Cristo, quando Herodes tenta matar Jesus já no seu nascimento, tentando matar o descendente prometido. Bom, o texto continua dizendo assim, olha, porque esse daqui é a promessa de julgamento contra Edom. Diante de tudo que eu falei, agora você consegue entender o livro de Obadias, tá? Por que que Deus faz essa pronunciação? Uma pessoa desavisada vai pegar o livro de Obadias e vai dizer assim, poxa, mas Deus era muito mau, por que que Deus fez tudo isso com esse pessoal? Não, na verdade, não era a questão de Deus ser mau, porque Deus não é mau, Deus é bom. A grande questão é que a bondade de Deus era tão grande que Ele queria preservar a linhagem para que nós fôssemos salvos. Essa é a ideia. Se os edomitas tivessem destruído Israel, como que o Messias chegaria? Mas a história estava traçada. Agora, isso é muito interessante, irmãos. Quando nós lemos aqui, você vai sentir que existe um misto de emoção da parte de Obadias. Quando ele fala no livro, ele chega a falar quase de uma forma poética do tanto que ele está envolvido. Isso tem muito a ver com a inspiração plenária da Bíblia, né? Deus utilizando homens, colocando as suas palavras, mas usando o homem pecador para escrever. Então, agora depois que Deus diz para Edom que ele será quebrantado por causa do seu orgulho, ele continua dizendo assim, ó, versículo 5, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se tivesse os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus esconderijos? Deus está mostrando para Edom o seguinte, ó, o que está acontecendo com você não é algo meramente humano. Não é algo meramente humano. Porque se fosse humano, você teria sido tratado um pouco mais de misericórdia. Se alguém te assaltasse, não levaria tudo. Se assaltasse as tuas plantações de uvas, ainda deixaria alguns cachos ali. Mas não, Deus fala para eles assim, olha, dá uma olhada no que está acontecendo com vocês. Vocês estão perdendo tudo. Por quê? E aí ele entra no 7. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então perceba que Deus, ele traz o raciocínio ao povo de Edom, mostrando que eles estavam sendo disciplinados por Deus por conta da maldade que fizeram contra Israel. E Deus diz que acontecerá naquele dia, porque vai chegar um dia que Edom vai desaparecer da face da terra completamente. Não vai ter mais descendentes. Eles foram até um determinado tempo, depois acabou. Então acontecerá naquele dia que não vai ter mais sábio em Edom, não vai ter mais entendimento, e a nação dos edomitas, ela vai acabar. Tá? Isso aqui Obadias está escrevendo, como eu disse, por volta de 850 anos antes de Cristo. Isso aqui, irmãos, nos dá também uma certeza interessante, que os apressados somos nós. Deus, ele não tem pressa nenhuma em executar o seu propósito. Ele sabe exatamente, na corrente do tempo, onde está cada situação e como essa situação afetará a vida de seus servos. Deus tem a história plenamente sob controle. Então, 850 anos antes, Deus está dizendo o que vai acontecer com Edom. Só que eu citei a você
que quando Cristo chega ainda tem descendentes de Edom, que são os idumeus, e que Herodes era um desses descendentes. Então veja, passam-se ainda 850 anos sem o pleno cumprimento da profecia, mas ela vai acontecer. Veja o versículo 10. Agora, depois que Deus faz toda essa pronúncia para eles, Deus fala assim, ó: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Então essa aqui é a promessa de Deus agora para Esaú, para os seus descendentes. O problema então é por causa da violência contra Jacó. E essa violência, irmãos, ela vem se desenvolvendo durante toda a história, tá? Conforme nós podemos perceber. Então o pensamento-chave aqui é esse versículo 10. Bom, quais são algumas das coisas que Deus classificou como a violência que Edom fez contra Jacó? Primeiro, os edomitas não deixam que Israel passe pela sua terra, que nós já lemos lá no livro de Números, capítulo 20. Depois, lá no livro de 1 de Samuel, no capítulo 14, os edomitas se opõem fortemente ao rei Saul. Perceba, são tempos diferentes na história. A história vai se desenvolvendo. Então, o que acontece? Não são os mesmos edomitas que estão vivos. São gerações que vão passando a história para frente, e esse antagonismo desenvolvido, ele vai prosseguindo. Então depois, no caso de Saul, eles também se levantam contra Saul, tá? No livro de 1 dos Reis, capítulo 11, nos mostra que eles também se levantam contra o rei Davi, tá? Se levantaram também contra o reinado de Salomão, se levantaram contra o reinado de Josafá, se rebelaram contra o rei Jeorão. Então os edomitas sempre tiveram uma participação muito grande em acabar com Israel. Vamos acabar com Israel. Por quê? Isso é uma movimentação, irmãos, que nós não podemos esquecer. Existe algo de espiritual nesta situação. Porque vocês devem se lembrar muito bem que o Gênesis 3,15, conforme eu já citei, ele diz que haverá uma inimizade entre um descendente e o outro descendente. Um descendente é o descendente da mulher, e o outro descendente é o descendente de Satanás. Então todos aqueles que vão se opondo a Israel na história, eles vão se colocando do lado do descendente de Satanás. E isto, conforme os irmãos vão entender, prosseguirá até o Armagedon. Até o Armagedon isso prosseguirá, tá ok? Bom, Deus havia prometido que eles iriam ser exterminados para sempre da terra. Vamos continuar. Versículo 11 em diante. No dia em que estiveres em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo os seus exércitos, e os estranhos estravam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Então veja, Deus fala assim, ó, você vai ser exterminado para sempre, por causa da violência que você cometeu contra o seu irmão. Aí Deus lembra a nação de Edom. Quando é que isso aconteceu? Foi quando Israel foi invadido, foi quando Israel foi levado cativo, e ele disse que a turma de Edom estava presente nessa ocasião. E vocês se lembram no livro dos Salmos 137 que nós lemos, que eles diziam assim, ó, arrasa, acaba com eles, acaba com Israel. Era nessa ocasião. Aí ele continua no 12, Deus continua disciplinando a Edom. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia.
porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Aqui tem um ponto interessante, irmãos. Veja que agora Deus apresenta tudo que eles fizeram contra Israel. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Assim como Edom, durante a história, a animosidade para com Israel, ela tem crescido. Sempre. Deus, ele passa a trabalhar agora em cima de Edom. Por exemplo, 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, os nabateus, eles desalojam os edomitas do seu território, e é aí que eles partem para a Idumeia, de onde eles são conhecidos como os idumeus. Isso fica lá no sul da Palestina. E é dali, da Idumeia, que conforme eu citei, descende Herodes o Grande, tá? E o texto bíblico, aqui no livro de Obadias, ele vai mostrar o quê? Que, embora Israel parecesse que estava exterminado, e Edom estivesse gostando disso, veja que o texto diz que eles até cercavam nas encruzilhadas para pegar israelitas que por acaso escapassem e entregar para os babilônicos. Bom, Deus então trata com eles, dizendo que não, tudo o que eles fizeram recairia como maldição sobre a cabeça deles. Agora aqui você se lembra que quando Jacó foi abençoar Esaú, ele disse que ele viveria pela espada, seria servo do seu irmão, e ele se levantaria contra seu próprio irmão. Então esse é o desenrolar da história dos dois descendentes aqui. E aí no versículo 15 nós temos: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, e com tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Essa expressão dia do Senhor aqui, ela é muito usada no Antigo Testamento. Inclusive as seitas costumam utilizar esses textos, né, que tratam do dia do Senhor, para dizer que é o dia do Armagedon, tal. E se você vai pegar muitos profetas, Obadias, Sofonias e outros que não são profetas messiânicos, utilizam-se desse termo para mostrar que Deus tem um dia de acerto de contas com qualquer nação que trabalhou contra Israel. Você quer ver uma coisa interessante? Você já ouviu alguma reportagem na televisão sobre os babilônios? Olha, hoje na Babilônia está acontecendo isso. Alguém já viu essa reportagem aí? Cadê os babilônios? Onde eles estão? Simplesmente como nação eles acabaram. E eles acabaram de um jeito, irmãos, que a Bíblia diz que nem Babilônia poderia ser reconstruída. E a história é tão precisa, que o que é que nós acompanhamos? O que é que nós acompanhamos na história? Primeiro, diz a história que Alexandre o Grande, ele tenta reconstruir a Babilônia, né? Era uma das coisas que Alexandre queria. Alexandre morre muito antes disso, tá? Dentro da casa dos seus 30 anos de idade. De lá para cá, a Babilônia, nunca mais houve uma tentativa de reconstrução, tá? Desde o período helênico para cá, que pelo menos pudesse ser registrada como significativa na história. Mas vocês vão se lembrar agora, há pouco tempo atrás, quem acompanha a história, que Saddam Hussein também tentou construir a Babilônia. Aliás, isso é tão interessante, irmãos, que os tijolos que foram descobertos na Babilônia, eles tinham gravado de um lado o nome de Nabucodonosor, indicando que era realmente o lugar da Babilônia. O Saddam Hussein, ele começa a gravar o nome dele do outro lado do tijolo. Ele seria o reconstrutor da Babilônia,
que é exatamente quando não dá certo. Deus falou: a Babilônia não vai ser reconstruída. E pronto. E isso aconteceu, irmão, com várias nações daquele tempo. Por quê? Porque se levantaram contra Israel. Então o dia do Senhor chegou para eles. E o dia do Senhor chegando para eles, não era o Armagedon, não era uma grande guerra, era o dia de exterminação deles, daquela nação. E é por isso que ele fala aqui no versículo 15, que ele vai trazer um dia onde ele vai exterminar aquelas nações. E é o versículo 16, ele continua ainda trazendo a pronúncia contra Edom. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Agora você viu que a história ficou muito pior para os descendentes de Edom. Ele disse assim: olha, do mesmo jeito que vocês foram lá, tá, ajudar o pessoal que atacou Israel, porque Deus sempre considerou Jerusalém, e o próprio Jesus disse isso quando disse assim: não jurem por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Então Deus, ele sempre considerou Jerusalém como santa. E ele diz assim: vocês beberam no monte da minha santidade, que era no monte Sião, tá? E aí Deus fala assim: só que no monte Sião vai haver livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Ou seja, Deus novamente confirma agora que até as propriedades que pertenciam a Edom, elas vão pertencer a Israel. Veja só que interessante. E isso tudo, irmãos, que nós estamos percebendo é o desenvolvimento, conforme eu citei, de uma rixa, de um antagonismo, que ele vai se afunilando até chegar no Messias. E é por isso que o Monte Sião haverá livramento, porque quem vai trazer o livramento para o Monte Sião é o próprio Senhor Jesus. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Então olha só que coisa interessante. Devido a toda a maldade que Esaú faz contra Israel, Deus diz que Esaú simplesmente vai virar palha. E quem é que vai consumi-lo? O próprio Israel. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os da planície, os filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim e Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Zarefate, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, salvadores ou libertadores, para julgarem ou para governarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Bom, então conforme nós percebemos aqui, Deus, ele faz a promessa de destruição completa a Esaú por causa da situação que eles criaram a Israel. Ok? Isso torna evidente então uma lição importante para nós, e que é desprezada no mundo. Qual é essa lição? A lição é que Deus, ele sempre cuidou de Israel e vai cuidar. A lição é, como Paulo disse: por acaso Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum, porque eu também sou da tribo de Benjamim. A lição é que todos aqueles que perseguiram Israel se deram mal. Conforme eu disse, o povo de Edom, eles vão acabar por volta do ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. Eles são completamente exterminados da terra. Israel havia sido levado cativo, todo mundo se lembra, de novo, em 70, né? Em 70, eles haviam sido levados cativos. Primeira vez em 587 e a segunda vez em 70.
Porém, esse cativeiro que Deus providencia para Israel era um cativeiro que mais lhe daria proteção. Houve uma grande diáspora na terra em 70 depois de Cristo, e os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Então, como que você vai acabar agora com esse pessoal no mundo inteiro? Olha só como Deus cuida de Israel. Então, em 70 parece que os judeus terminaram. Parece que a nação judaica acabou, mas não acabou. Eles estão espalhados no mundo inteiro. Mas os edomitas acabaram. Os edomitas foram completamente exterminados. E uma vez que Israel estava agora separado no mundo inteiro, o que é que aconteceu? As famílias judaicas, elas vão continuar procriando. Então, uma coisa interessante, irmãos, Israel é a única nação que não importa onde você nasça, você é judeu. Não importa onde você nasça, você é judeu. O que não acontece com a gente, entendeu? Por exemplo, se você sair daqui e seu filho nascer nos Estados Unidos, ele não é brasileiro, ele é americano, não é? Mas o judeu, nos Estados Unidos, ele continua sendo judeu. Então os judeus, eles continuaram sendo judeus a vida inteira. A raça judaica foi procriando novamente, se espalhando pelo mundo. Mas, conforme eu citei, aproximadamente no ano 126, João Hircano, ele acaba com o resto dos idumeus. E não se encontra mais a descendência de Esaú, tal como Deus havia prometido. Mas o que é que acontece com Israel? Você viu o texto que o Monte Sião seria restaurado. Irmãos, Oséias capítulo 6, versículo 2, está aqui perto de Daniel, dê uma olhadinha lá comigo, por favor. Oséias capítulo 6, 2, tem uma promessa muito interessante aqui, de Deus para Israel. Quer ver, ó? Oséias diz assim, ó, vamos ler o versículo 1 e 2. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Israel reconhece que foi machucado por Deus. Aí ele diz assim, ó, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Havia então uma promessa, irmãos, depois de 2 dias de uma restauração para Israel, diante das feridas que ele teve. E quando é que essa profecia aqui de Oséias se cumpre? Essa profecia, ela se cumpre exatamente 2000 anos depois, que para Deus um dia como 1000 anos da profecia. Se cumpre exatamente 2000 anos depois, quando Israel novamente é restaurado. Então, no ano de 1948, Israel novamente é restituído como o Estado de Israel. O Estado de Israel que havia ficado lá seco. Hoje, se você for em Israel, você vai perceber que Israel floresce no meio de um deserto. Inclusive, quando eu estive lá, foi uma coisa que eu achei fantástica em Israel. Tá? Você tem todo um deserto, quando você pensa que não, você se depara com uma plantação verde, parecendo que você está no Brasil. Tá? Ou seja, o povo de Israel na sua história, eles são restabelecidos à sua terra. Israel continua sendo o povo de Deus, a mesma coisa. E é por isso, irmãos, que tem um detalhe interessante aqui, quando a gente traz para os nossos dias. A primeira parte do cumprimento foi quando Israel, ele trouxe à terra o descendente prometido, que era Jesus. Tá? E logo em seguida os edomitas acabam aí sendo eles agora com o título de idumeus. A descendência dos Herodes não conseguiu acabar com o descendente prometido. Mas o que é que nós percebemos agora? Nós percebemos que nos nossos tempos,
desenvolveu-se uma teologia chamada teologia da substituição. Essa teologia da substituição, ela é pregada por algumas igrejas, tá? E por algumas seitas. Mas faz necessário que eu vos esclareça este assunto. A teologia da substituição, ela diz que Deus rejeitou Israel, que esse Israel atual não é remanescente do povo de Deus, e que o tal grupo foi escolhido como Israel espiritual. Bom, tudo que é espiritual você não vê. Então, a Igreja Católica tem essa visão, que a Igreja Católica, ela substituiu os judeus. Inclusive, quando você pesquisa a história, você vai entender que Hitler foi muito influenciado pela Igreja Católica na sua perseguição e também na confecção do Holocausto, tá? Inclusive, você vai perceber, né, que o Estado do Vaticano, ele é negociado, né, dentro do regime fascista, né, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a ideia de exterminar os judeus era uma ideia de Hitler e dos seus correligionários. Dessa maneira, 6 milhões de judeus, olha só que coisa, os idumeus acabaram em 126 com João Hircano, mas 6 milhões de judeus foram exterminados nas câmaras de gás. Se você nunca viu sobre isso, eu recomendo que você assista lá na internet qualquer filme sobre o Holocausto, para você poder entender. 6 milhões de judeus. O plano de Hitler era exterminar 10 milhões de judeus europeus. Embora todos eles fossem judeus, moravam na Europa. Hitler também não conseguiu. Qual era a ideia de Hitler? Por que ele queria acabar com os judeus? Ele dizia que os judeus estavam tomando todas as riquezas do povo alemão e do povo europeu. Então tinha que acabar com esse pessoal. Mas não é que eles estavam tomando. Deus falou que eles iriam ser ricos. Lembra da promessa que foi feita a Jacó? Hoje, por exemplo, se você for aos Estados Unidos, em Wall Street, a maioria ali de todo o dinheiro que circula é de judeus. Quando eu estive em Israel, eu visitei uma casa de diamantes e lá nos foi informado que aproximadamente 80% dos diamantes do mundo estão debaixo do controle dos judeus. Então, irmãos, percebam que Deus não retirou a bênção de Israel. Então, essa ideia de que Deus escolheu tal grupo, né? Agora esse grupo se tornou Israel espiritual, é uma ideia perigosa, porque você está se opondo diretamente a Israel. E a Bíblia diz que nós deveríamos continuar orando pela paz de Jerusalém, tá? Os testemunhas de Jeová também pensam da mesma maneira. Durante a sua primeira versão, né, com seu primeiro fundador, Charles Taze Russell, ainda havia a ideia de uma restauração sionista. Depois, com seu segundo presidente, ele assume de vez a ideia de que Israel também tinha sido rejeitado. E agora os que foram escolhidos para ser o povo de Deus, ou o Israel espiritual, passam a ser as testemunhas de Jeová. Todos os grupos sectários, na sua grande maioria, assumem para si essa ideia. Ou seja, é uma aversão, tá? É uma aversão ao sionismo. E nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado para não comprar esse tipo de ideia. Por quê? Se você parar para analisar bem, por que é que vai se dar o Armagedon? Por que é que vai se dar o Armagedon? O Armagedon, ele vai se dar, irmãos, porque haverá uma coalizão de nações que se voltarão contra Israel. Zacarias capítulo 12, versículo 3, diz que Israel se tornará uma pedra pesada. E é exatamente o que tem acontecido. Eu vou recomendar, se você também não viu, veja algum documentário sobre a Guerra dos 6 Dias, tá? Para você entender como Israel é atacado e milagrosamente Israel simplesmente sai vitorioso contra todas as nações que ali na sua volta o estavam atacando. Israel é pego de surpresa, é pego em período de festa, na Guerra dos 6 Dias. Porém,
diz a profecia, Israel ele se torna uma pedra pesada para as nações. E assim tem sido. Percebam que as movimentações geopolíticas, elas sempre colocam Israel, acorda varão, vigia. As movimentações geopolíticas, elas sempre colocam Israel no centro da história. Pode prestar atenção nisso. Israel, irmãos, é do tamanho do nosso estado de Sergipe. Praticamente é uma nação ínfima no mundo, se você for olhar o tamanho. Para acabar com Israel era só fazer isso. Mas não consegue. Primeiro porque, conforme dissemos, Deus promete que Israel vai durar tanto quanto a lua e quanto as estrelas do céu. Essa é a promessa que está lá no livro de Ezequiel. Tá? Essa coalizão de nações que se forma contra Israel, eles vão atacar Israel lá no vale de Jezreel, prosseguindo essa animosidade contra o descendente. Veja, não é contra nós, é contra o descendente. Por quê? Porque eles vão lutar contra o próprio Cristo. Contra o próprio Cristo. E essa guerra é que é a guerra chamada a Guerra do Armagedon. Isso eu explico direitinho lá no meu livro O Tempo do Fim. E essa guerra, irmãos, ela vai abranger, em guerra mesmo, vai ser ali o Vale de Jezreel. Mas em todos os lugares, qualquer pessoa que tiver um sentimento de animosidade contra Israel, em qualquer lugar do mundo, ele morrerá nessa guerra. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Sem Israel, nós não teríamos o descendente prometido. E as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, essas promessas permanecem de pé. Portanto, nós devemos não só orar pela paz de Jerusalém, mas devemos acompanhar sim, e sempre estar posicionados a favor de Israel. Aí alguém talvez diga, mas o judaísmo, ele não aceitou a Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador. Não tem problema nenhum. O próprio livro de Zacarias, que é um profeta messiânico, ele destaca o seguinte, ele dstaca que naquele dia, quando Deus se manifestar, haverá pranto em Israel. E aqui é que é fantástico quando você compara com Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. E olharão para a mim, a quem traspassaram, diz Jeová. Ou seja, na volta de Jesus, todas as nações verão Jesus Cristo vir nas nuvens dos céus. E os judeus olharão para aquele a quem traspassaram. E o texto diz que eles reconhecerão a Cristo como Messias. E é nesse momento que esta coalizão formada pelo anticristo estará tentando exterminar Israel, que é quando Cristo chega. Cristo chega, resgata Israel por destruir todas aquelas nações ali no vale de Jezreel, e posteriormente, ele arrebata os salvos, ressuscita os mortos, e num abrir e piscar de olhos, nós voltamos juntamente com Israel para o período milenar aqui na terra. Vejam que promessa maravilhosa. E aí diz a Bíblia que Jesus, a partir de Jerusalém, governará do trono de Davi. E todos aqueles patriarcas que nós estamos citando no Hebreus 12, todos eles ressuscitados, serão também assessores de Jesus no governo mundial que se estabelecerá aqui na terra. Essa é uma promessa maravilhosa. Portanto, vejam como o livro de Obadias, ele sai de um livro apenas local, 800 anos antes de Cristo, ele traz uma história de antagonismo que começa lá no Gênesis 3,15 e prossegue durante 4.000 anos de história, aponta para Edom, para os idumeus, como aqueles que seriam destruídos para sempre por perseguirem a linhagem do Messias. Então, nós precisamos continuar a compreender o tratamento de Deus com esse povo, precisamos entender que eles sim,
Eles, Israel, eles são os irmãos de Cristo. Israel, eles são os irmãos de Cristo. E tudo que nós pudermos fazer para com Israel servirá para nós no futuro. A Bíblia diz que aqueles que reconheceram a Israel como irmãos de Cristo, tá, que ajudaram, que oraram pela paz dele, estes são as ovelhas, tá, que estarão também presentes conosco no reino. Então, nós temos um conhecimento privilegiado acerca do assunto e referencio aos irmãos que sempre que lerem o Antigo Testamento, leiam dentro dessa ótica, leiam dentro dessa visão, porque você vai encontrar Jesus revelado lá na frente, assim como nós vimos no livro de Obadias. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer aos irmãos pela sua presença aqui hoje, todos os irmãos que estiveram conosco. Quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam pela internet, que essa palavra possa ter enriquecido a sua vida. Eu recomendo aos irmãos, tantos que estão presentes aqui, que não assistiram ainda, e você que está pela internet, que assista um pouco mais em um vídeo chamado Israel, o Armagedon e o Islã. Assista esse vídeo para você entender um pouco mais sobre essa animosidade desenvolvida, tá legal? E também recomendo que você assista algo sobre o Holocausto e o alvo de Hitler para com os judeus na sua exterminação. Acho que vai ser bênção na sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram pela internet. Curtam, espalhe, compartilhe. Se você não está inscrito no nosso canal pela Bíblia, se inscreva.